dias, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Kleber Pinho! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Quilar Concurso para trabalharmos hoje Direito Constitucional, ok? Nós estamos agora falando do título 3 da Constituição, estamos falando da organização do Estado, ok? Estamos estudando os capítulos desse título 3, ok? Se você está pegando essa aula isolada, seja bem-vindo, vamos lá, vamos trabalhar agora junto com você esse capítulo especial dos Estados Federados, ok? Estados membros ou Estados Federados. Começando já a aula, vamos embora, sem conversa. Título 3 da nossa Constituição, Organização do Estado. Lembra, título 1, Direitos Fundamentais, Princípios Fundamentais. Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. E título 3 agora, Organização do Estado, ok? Então nós estamos dentro da Constituição Federal, trabalhando esse título 3, que vai trabalhar como é que organiza a administração pública. Já falamos sobre a União, já falamos sobre repartição de competências, agora especificamente sobre os estados. Vamos trabalhar os artigos 25 até o 28. Vamos lá, sem muita conversa. Eu tenho que lembrar que o Estado, dentro da República Federativa do Brasil, é um ente federado, ok? Os estados são entes federados, vinculados a essa federação. Os estados, eles são autônomos, ok? Eles são autônomos. Eles não são soberanos. O que é soberano, professor? O que é soberano é a República Federativa do Brasil, ou seja, é a união indissolúvel de todos os entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que formam a República Federativa do Brasil, que essa sim é soberana. Beleza? Nesse contexto eu tenho então que os Estados-membros, eles se dividem dessa forma, são autônomos, ok? E aí eu tenho que eles possuem auto-organização e legislação própria, ou seja, eles podem elaborar suas próprias constituições estaduais. Esse, inclusive, é o fruto do poder constituinte derivado decorrente, né? O fruto do poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade que a Constituição outorgou aos Estados para que cada um deles formatasse a sua Constituição Federal. É óbvio que a Constituição Estadual. É óbvio que a Constituição Estadual deve obediência diretamente, de forma hierarquia, à Constituição Federal. No sentido de que todos os preceitos da Constituição Estadual devem obediência, deve ser escrita sob o manto da lei maior estatal, que é a Constituição Federal. Beleza? Que mais, professor? Eles têm poder constituinte derivado decorrente, falei para vocês. Princípio da simetria constitucional. Pela essa obediência, essa hierarquia, existem alguns dispositivos que devem ser refletidos diretamente na estadual. Se você pegar a Constituição Federal e ler a estadual, você fala, poxa, do seu estado, pô, tem muita coisa aqui igualzinho, professor. Parece que copiaram e colaram e adaptaram. É isso mesmo. Isso é em respeito ao princípio da simetria constitucional. O que eu tenho no âmbito federal, em alguns dispositivos, eu tenho até que refletir ipsiliteris. Ou seja, o que está na federal, às vezes, tem que estar diretamente ligado à estadual. É claro, com algumas adaptações. Beleza? O que mais? Tem o poder de emenda, as constituições estaduais elas podem ser emendadas, tem um procedimento de votação, 2 turnos de votação por 3/5, igualzinho à emenda constitucional, ok? Ela tem uma autolegislação, estou falando que as constituições estaduais podem ser emendadas, eles falam de poder constituinte derivado decorrente de segundo grau ou secundário, é quando a própria Constituição estadual emenda, ela tem as suas emendas estaduais, ok? Da Constituição estadual. Beleza, autolegislação. E além das constituições estaduais, eu tenho a legislação própria estadual, que é aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual de cada estado. Cada estado tem a sua Assembleia Legislativa. É o poder legislativo estadual. No âmbito nacional, eu tenho um poder legislativo bicameral, 2 casas. Lá eu tenho o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No âmbito estadual, eu tenho a Câmara, o quê? Câmara dos Deputados? Não, professor, eu tenho a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa que tem essa função do poder legislativo estadual. E o município lá para as Câmara dos Vereadores, ok? Beleza, então os estados, eles gozam da auto-organização e legislação própria. É uma característica dos estados federados. Beleza? Tem mais característica? Tem. Autogoverno. Os estados, eles gozam de autogoverno. É claro, tem um governador, tem um vice-governador, que são eleitos para tanto. Eu tenho os deputados estaduais, que representam o povo daquele estado. Eu tenho os senadores que são eleitos para ir para Brasília, representar os interesses dos estados.
ok? Então eu tenho um autogoverno, ok? Eu tenho um legislativo próprio, eu tenho um judiciário próprio, onde tenho tribunais de justiças e juízes de direito, juízes estaduais, vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual. Eu tenho executivo próprio, governador e vice-governador. Além disso, eu tenho uma autoadministração, ou seja, eu tenho uma estrutura administrativa e quadro próprio de servidores. Claro, eu tenho concurso público para o âmbito estadual, lá Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Educação. Então, eu tenho uma autoadministração estatal, aliás, do Estado. Então, percebeu que o Estado ele tem todo o perfil. Ele tem todos os requisitos como se fosse a União. Ele tem um símbolo próprio, ele pode ter bandeira própria, símbolo próprio, hino próprio, ok? A Constituição permite isso. Só que, detalhe que o Estado, ele não é soberano, ele é autônomo. Beleza, dada essa primeira introdução, vamos já para o que nos interessa. Alguns dispositivos que caem em prova, ok? Eu tenho que lembrar a vocês que o Estado lhe é confiado pelo artigo 25, parágrafo 2º, é confiado ao Estado a possibilidade de exploração diretamente ou via, vamos grifar, ou via concessão. Primeiro ponto, já vamos grifar. Veja, a Constituição não fala de permissão nem autorização, só concessão. Então já fica atento, só fica atento, ok? Do que, professor? Serviços locais de gás canalizado, ok? Gás canalizado, bacana? Então os estados podem explorar diretamente ou mediante concessão, não tem autorização, não tem permissão, do que, professor? De gás, serviço local, é claro, os serviços locais, de gás canalizado. O município pode? Não, só o Estado. A Constituição falou, Estado, mexeu com gás canalizado? Pode, é de você, pode mexer, não tem problema nenhum, ok? Na forma da lei. Essa lei... Normalmente, a lei fala na forma da lei, ela pode ser ordinária ou complementar. Como a Constituição não falou complementar, então pode ser uma lei ordinária ou pode ser complementar. Mas a Constituição vedou a possibilidade de medida provisória para tratar e regulamentar o serviço de gás canalizado. Medida provisória, o que é uma medida provisória? É uma medida legislativa, é um instrumento normativo, instrumento de lei, que é realizado e editado pelo Poder Executivo Federal. A regra é essa. O presidente, em questão de necessidade e urgência, ele pode editar a medida provisória, artigo 62 da Constituição Federal, com força de lei, que depois vai ser convertida no Congresso Nacional. Ou não. Mas todo mundo tem que obedecer. O presidente que faz, ó, está valendo agora. Diga a lei, tem força de lei, não é lei, mas depois o Congresso vai converter em lei, vai virar lei. Mas tem que obedecer, que é uma ordem minha, medida provisória. O governador pode fazer isso? Pode editar medida provisória? Existia essa dúvida, chegou até o Supremo e o Supremo falou assim, não, pode editar medida provisória. Por quê? A própria Constituição falou, se ela impossibilitou a instrumentalização da exploração de gás canalizado via medida provisória, é porque permite que tenha medida provisória no Estado. Entendeu a sacada? Então, por questão interpretativa, você saca que a Constituição permitiu, ela não vedou a possibilidade que o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado do Maranhão possibilita ter medida provisória. Beleza? Maravilha. Cuidado, então. Gás canalizado, concessão ou diretamente, mediante lei. Não fala lei, mas veda expressamente a possibilidade de que esse serviço seja explorado mediante medida provisória. Já estava sentindo falta, né? Vamos fazer questão. Aula do professor Kleber, só questão. Eu falei, putz, o aluno falou, professor, você faz muita questão, professor, mas assim que é bom, porque eu vou treinando. É isso mesmo, a gente vai dando aqui o aquecimento para você depois fazer em casa mais 50 questões dessa matéria e você fechar. Cabe aos estados o exercício das competências que não lhes sejam vedadas. Suplementar. Além de outras enumeradas pela Constituição, como a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Está certo ou errado? Certíssimo. Não falou de medida provisória, mas está certo. Próxima. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, vírgula, na forma da lei complementar. Opa! Eu te digo, quando a Constituição quer que seja lei complementar, ela fala. Ela fala.
a regra é essa. Se a Constituição falou que determinada matéria será regulada por lei complementar, é porque ela quis. Assim quis. Se ela nada falar, como foi o caso do gás canalizado, é porque ela falou, olha, pode ser lei ordinária. Porque se eu quisesse que fosse lei complementar, eu deixava escrito na Constituição. Ok? Beleza? Então eu tenho a possibilidade, nesse caso, de ter essa implementação desse gás canalizado mediante lei ordinária. Não precisa ter a obrigatoriedade de ser lei complementar, porque a Constituição nada falou. A questão cravou. Falou que tem que ser feita por via lei complementar. Certo ou errado? Errado. Ok? Beleza? Terceira questão. Lê aí. Essa ficou de graça, né? Opa, tá tudo riscado, meu Deus. Ninguém me avisa aí, vocês não falam nada, pô. Hã? Estados e municípios, letra A? Não, né? Pô, vamos acordar aí, pô. Vamos acordar. Faz umas 10 flexão aí. Faz umas 5 flexão pra você dar uma acordada. Bora lá. Letra C, Estados membros. Fácil, essa foi fácil. Beleza? Como eu disse para vocês, o Supremo já manifestou a esse respeito da possibilidade que os estados de poder criar, ou melhor, estabelecer determinadas situações mediante medida provisória. Tá? Isso já foi, o Supremo já analisou isso. Olha o julgado, eu coloquei um julgado aqui para vocês, só para você ter uma ideia. Ó. No julgamento do ADIM 425, tá? Isso de 2003, tá? Ele admitiu que o modelo federativo, o modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de observância e simetria do processo legislativo federal. Ou seja, se no processo legislativo federal, o presidente da República, ele pode editar medida provisória, por simetria constitucional, o Estado também poderá. Só é vedado para o município, porque a Constituição nada falou do município. Ok? Então, é possível tranquilamente a edição de matéria estadual mediante medida provisória, exceto nos casos de gás canalizado. Beleza? Fechamos. Vamos fazer a questão? Olha só. 2018. Considerando o disposto no texto constitucional, em relação às medidas provisórias estaduais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu o quê? É vedada a sua edição pelos estados. É possível aos estados adotá-las sem limitação material, desde que previsto na Constituição Estadual. Não, tem uma limitação que é o gás canalizado. Podem ser adotadas pelos estados em casos de urgência e relevância, não sendo necessário a previsão na Constituição Estadual. Não, tem que ter previsão, né, gente? Aí não dá. Os estados podem adotá-las com previsão em suas constituições, sendo vedada a sua edição para regulamentar os serviços locais de gás canalizado. Perfeito. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Esse trecho, a alternativa, como eu digo para alguns alunos, às vezes, para vocês também já falei, às vezes a questão te ajuda a montar seu material. Essa letra E, com o caput aqui, você pode somar e colocar no seu caderno. E colocar assim, medida provisória STF. Está aqui. Está aqui. Nem coloca aquele meu julgado gigantesco. Põe só esses dois aqui, se já fechou. Copia mesmo na mão, coloca no seu cantinho do seu material. Medida provisória, gás canalizado, já era. Evoluindo, nós já falamos sobre a formação do Estado e do município. Já falamos isso lá na parte de organização administrativa, quando nós começamos o capítulo 1º. Mas eu volto na matéria porque nós estamos falando de Estado. Então, só para relembrar, e para você que está assistindo a aula pela primeira vez, para ter conhecimento. Olha só, eu tenho no artigo 18, parágrafo 3º, as situações de possibilidade que os estados e os municípios possam o quê? Determinadas situações, incorporar, subdividir e desmembrar. Essas são as 3 situações em que o Estado pode. O Estado pode incorporar, subdividir e desmembrar. Não posso criar um Estado novo, tá? Eu posso criar um município novo, eu posso incorporar um município ao outro, eu posso fundir um município ao outro, eu posso desmembrar. Fusão não está previsto para o Estado, mas pode ser municipal. Criação não está previsto para o Estado, mas pode o município. Beleza? E existe uma sequência determinada pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo. Então, eu tenho que, para a realização de uma incorporação de um Estado em outro, a subdivisão de um Estado em outro, o desmembramento de um Estado em outro, eu tenho uma sequência lógica. Primeiro, deve ser realizado um plebiscito. Cuidado, tanto nos estados
Como no município, não tem hipótese de referendo, que é diferente de plebiscito. Plebiscito é consulta antes. Referendo é quando a lei já existe e a consulta ao povo é posterior. Os dois são consultas populares e instrumentos da democracia direta dentro do Brasil, o que torna a nossa democracia uma democracia participativa. Beleza? Só estou relembrando que você já sabe. Então, o primeiro momento é o plebiscito com a população diretamente interessada, ok? Segundo momento, propositura de uma lei complementar. Lei complementar. Terceiro momento, a audiência das Assembleias Legislativas. E o quarto momento, a aprovação pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Não é maioria relativa. Quem aprova não é a Assembleia Legislativa, quem aprova é o Congresso Nacional. Mas antes disso tem que ter uma propositura de uma lei complementar. Beleza? Só para conhecer, para nós batermos, já estamos aqui mesmo, né? Município tem primeiro uma proposta de uma lei complementar federal, não é estadual, cuidado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o personal coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.